vamos à aula aí, vamos à aula. Essa daqui a gente não vai perder muito tempo não, sabe por quê? Porque eu estava conversando com alguns colegas de trabalho, porque aqui nós estamos aqui professores presenciais, mas quando a gente para, tem esses intervalos, a gente conversa com nossos colegas de trabalho. Estava conversando com o professor Ralph, eu ouvi dizer que os alunos dele aí não querem mais nem saber do professor Beto, só querem saber da professora Zilmar, quero saber que história é essa, hein? Eu vou aí visitar vocês e saber que história é essa. 10 anos de mediação, agora vocês querem me abandonar? Que negócio é esse, hein? Mas um grande abraço aí para minhas amigas, meus amigos que acompanham aí a mediação. Olha na tela para vocês aí. Um grande abraço aí para Paulinha, que está retornando à mediação, para a professora Eliane aí com seus alunos, para a professora Ivaneide, para a professora, deixa eu ver aqui, para a professora, olha, Edileuza, minha amiga Edileuza, sempre parceira Edileuza, Marlene, para a professora Leila Maria, para professor Antero, firme e forte com os alunos, sempre me manda foto aqui, a professora Jaqueline, que tem uns alunos maravilhosos, e são bastante, hein, professora Jaqueline? A professora Jaqueline disse que a sala dela é lotada de aluno aqui. Professora Silvana, meu amigo Ralph, que sempre entra em contato conosco, a professora Ione, o meu querido amigo Tupari da escola Anomãe Tupari aí, meus alunos Tupari, um grande abraço para vocês. Um grande abraço para cada um desse canto. Tatiane, mande um abraço. Daniel, um abraço para os seus alunos aí. E os demais que sempre entram em contato conosco aqui, pelo chat dos professores, um grande abraço para vocês. Porque nós vamos fazer a revisão da Contra-Reforma Católica aí. A reação da igreja foi imediata, né? Começou a mobilizar o clero aí, muda-se completamente a estrutura administrativa da igreja. Cria-se a Ordem dos Jesuítas, faz-se o Concílio de Trento e restabelece o Tribunal da Inquisição. 3 medidas que foram radicais pela igreja. Aí nós temos aí o Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele acontece no século XVI, em 1545. O Papa, quem era o Papa da época, era o Paulo III. E aí esse concílio ele tinha como objetivo determinar medidas disciplinares e medidas eclesiásticas, tá bom? Determinou o quê? A elaboração do catecismo. Como é que vai catequizar essas pessoas para elas se tornarem católicas, apostólicas, romanas e seguidoras da igreja? Aí reforçou a disciplina e a moralidade do clero aí, esse concílio. Concílio este também, que depois nós vamos partir para a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. Inácio de Loyola vai fundar a Companhia de Jesus. 1534. Já pensou se você estivesse lá? Ai, professora Tati aí, mandou aí o professor Daniel, que entrou um dia desse no grupo. Caliane, que está presente aqui. A professora, deixa eu ver aqui, quem mais aqui? Professora Edna, de Alto Alegre. A Edileuza, eu já falei nela. São os professores que sempre estão em contato conosco no chat. Professores, tirem dúvida no chat, entrem em contato no chat. Tem outros aqui que não tem a identificação do nome, porque só tem siglas, mas que sempre estão também falando aqui no chat dos professores. Então, a Ordem dos Jesuítas aqui, 1540, nós temos o Papa aprovou essa Ordem dos Jesuítas, ou Companhia de Jesus, feita por Inácio de Loyola, sendo que ela foi fundada em 1534, 6 anos depois ela é aprovada. Criação de escolas religiosas e toda uma estrutura. E aí foi restabelecido o Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício eu vou falar melhor para vocês na próxima aula, tá bom? Vou falar ele bem detalhado para vocês. Porque agora, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam atividade. Eu vou ali continuar conversando com os professores de vocês
aqui no chat, que estão mandando mensagem, mandam foto de como é a sala de vocês. Aí é como eu tenho uma ideia de como vocês são aí. Quando os professores mandam foto de vocês para nós. Então, faça atividade que eu já volto. E aí, estamos voltando aqui, ó. Tava difícil? Tava fácil? Eu estava ali e eu estava vendo os professores estavam me mandando fotografias de vocês fazendo atividade, né? E eu vi que tinha alguns com preguiça, tinha uns terminado a atividade rápido, estava com a cabeça baixa. Que negócio é esse? Eu não quero ver vocês com moleza não, tá? Que é produção, é produção, é produção. Atividade aqui está na tora. Por quê? Nós vamos fazer a correção na tela para vocês da nossa atividade de sala. Olha aí na tela aí. A atividade de sala já entra na primeira questão. O que fala a primeira questão? Entre as estratégias adotadas pela Igreja Católica durante a Contra-Reforma, destaque-se a criação da Companhia de Jesus, que tinha como principal objetivo conquistar território na América para a Igreja Católica, implementar reformas litúrgicas e abandonar o latim das missas, propagar o catolicismo por meio de educação e da evangelização, promover a liberdade religiosa em território protestantes, enfraquecer o poder monárquico da Europa. E aí? Qual é a resposta correta? Professora Paula, o que esses alunos aí de Isidolândia responderam, hein? Qual foi a questão que eles colocaram aí? Hã? Letra? Na tela para vocês. Letra C, propagar o catolicismo por meio da educação e da evangelização. Tá? Entre essa contra-reforma, nós temos aí a criação da Companhia de Jesus, dentro desse processo da contra-reforma. Os jesuítas, eles têm um papel fundamental, eles vão sair nas grandes navegações e eles vão chegar nas Américas. Enquanto os portugueses faziam o domínio territorial, eles vão chegar na América e vão dizer bem assim, ó, eu quero dominar aqui a fé de vocês. Vocês agora deixarão de ser silvícola, irão se tornar católicos, vocês vão se tornar cristãos. E começa um processo de evangelização, catequização e tudo. Hoje nós temos muito isso aí. Hoje são outras igrejas, igreja protestante, que eles chegam dentro de comunidades indígenas e fazem esse processo de catequização. Então é por isso que a resposta é a letra C. Vamos para a próxima. Segunda aí. Segunda nos fala o seguinte. O Concílio de Trento, agora vamos para o Concílio de Trento, teve um papel essencial na Contra-Reforma, pois apoiou a tradução da Bíblia para línguas nacionais, facilitando seu acesso a todos, reafirmou princípios católicos e impôs medidas para disciplinar o clero, aboliu a venda de indulgência, incentivou o casamento dos padres, incorporou a ideia calvinista sobre a predestinação da doutrina católica, criou novas igrejas cristãs independentes do poder do Papa. Será que o Papa deixou de estar com o poder centralizado? O concílio, ele foi fundamental para que os católicos se reunissem e reafirmassem algumas coisas que estavam meio esquecidas dentro da igreja. Por quê? A igreja ela ficou um período tão solto, que parecia barata voa. Tudo podia fazer. Começaram a criar mecanismo de venda de indulgência, venda de pedaços do céu. Vocês sabem o que é indulgência? Indulgência é perdão. Eles vendiam o perdão. Você quer ser perdoado, então você vai ter que pagar pelo seu perdão. Vendia-se pedaço de céu. Vendia-se amuletos consagrados
Pedaço da cruz de Jesus foi vendido e eu acho que dava para construir uma cidade inteira. Vendia esse pedaço do Santo Sudário. Eram venda de relíquias e tudo. Lembrando que a igreja estava em plena construção da Basílica de São Pedro e ela precisava arrecadar recursos. Então, nós temos esse processo acontecendo dentro da igreja. E o conselho disse, não, vamos reafirmar os princípios católicos, vamos disciplinar o clero, porque o clero tem padre tendo filho, casando na maior desvio de conduta. Então, vamos fazer uma disciplina disso aqui. Esse foi um dos papéis do conselho, fora que o conselho tratou sobre a questão de fé, de salvação, da alma, tratou sobre vários assuntos ali. Então, por isso que a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra B. Reafirmou o princípio católico e impôs medida para disciplinar o clero. E agora vamos decolando para o futuro. Decolando para o futuro, decolando para o futuro. E a próxima questão é a questão de número 3. Olha aí, agora já está mais com estrutura de Enem, né? O texto temático aí, a pergunta, texto motivador, a pergunta, e as 5 respostas que não são pequenininhas, não. Vamos lá. A Ordem dos Jesuítas, fundada em 1534, teve um papel central na evangelização dos territórios coloniais, incluindo o Brasil, é claro. Durante o período colonial, os jesuítas atuavam na catequese indígena e na educação, estabelecendo colégios e missões. Inclusive, parênteses aí para vocês, um dos colégios mais famosos da época foi o Colégio Piratininga, que a partir dali surgiu a cidade de São Paulo. No entanto, a atuação da Companhia de Jesus gerou conflitos com autoridades coloniais e a coroa portuguesa, levando a sua expulsão em 1759. Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, sabe por quem? Pelo Marquês de Pombal. Diante desse contexto, a principal razão para a expulsão dos jesuítas do domínio português foi a recusa dos jesuítas em aceitar a escravização dos indígenas e os conflitos com os interesses da administração colonial, o apoio dos jesuítas às revoltas indígenas contra os colonizadores e a tentativa de independência dos territórios missioneiros, a pressão da Igreja Católica que via a Companhia de Jesus como ameaça à autoridade do Papa no mundo cristão, ou a aliança dos jesuítas com as monarquias protestantes europeias, promovendo a expansão do calvinismo nos territórios portugueses, ou o fracasso das missões jesuíticas na catequização dos indígenas, resultando na perda do apoio político e econômico da coroa. A administração colonial, ela por muito tempo, ela escravizou os indígenas. Por muito. As reduções, os aldeamentos indígenas, que eram feitos pelos jesuítas, eram constantemente atacados pelos colonos que queriam escravizar os indígenas. Os jesuítas, em determinado momento, eles vão resistir a essa escravização. Eles vão recusar essa escravização. Isso feriu os interesses da coroa portuguesa, fora uma briga que está tendo lá na Europa entre os jesuítas e Marquês de Pombal. Então, Marquês de Pombal decide expulsar os jesuítas não só do Brasil, mas de todas as colônias portuguesas e de Portugal. E os jesuítas são expulsos daqui. Então, a questão correta é a letra A. Bora para outra. O Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Tribunal da Inquisição, foi restabelecido em Portugal no século XVI, intensificando a perseguição dos grupos considerados heréticos, como judeus convertidos, que eram chamados de cristãos novos, protestantes e praticantes de outras crenças.
Durante a União Ibérica, 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha... União Ibérica, gente, foi um período que Portugal e Espanha foram governados por um mesmo rei. A atuação da Inquisição se estendeu ainda mais, alcançando territórios coloniais, incluindo o Brasil. A Inquisição veio bater no Brasil. Sob a atuação do Tribunal do Santo Ofício no período colonial, é correto afirmar que a Inquisição no Brasil teve poder autônomo para julgar e condenar suspeito de heresia, independente das ordens da metrópole portuguesa. O Tribunal do Santo Ofício organizava atos de fé público no Brasil, promovendo execuções em praça como forma de reafirmar o poder da igreja. Será que no Brasil eles faziam assim, como eles fizeram na Europa? A ação inquisitória do Brasil foi limitada e se deu principalmente por meio de visitas inquisitoriais, pois o tribunal estava sediado em Portugal, ou seja, muitas das pessoas que eram investigadas tinham que viajar para Portugal para serem julgadas. A Inquisição foi um instrumento de tolerância religiosa, permitindo a coexistência pacífica de diferentes credos nos territórios portugueses. O Tribunal do Santo Ofício teve pouca influência da sociedade colonial, já que a evangelização indígena foi realizada exclusivamente pelos jesuítas. E aí? O Tribunal do Santo Ofício, aqui no Brasil, ele não era autônomo. Ele não podia chegar aqui, dentro da autonomia, e prender e executar aqui, não. Muitos desses inquisitores, eles chegavam aqui. As pessoas denunciavam fulano de tal, porque denunciar significa que você podia até ficar com os bens dessa pessoa. Imagina como tinha denúncias falsas, fake news naquele momento. Era de rodo. Então, essa ação, ela foi meio que limitada. Por quê? Porque onde era centralizado o tribunal era em Portugal. E as pessoas eram levadas daqui para ser julgadas em Portugal. Por isso que a resposta correta dessa aí é justamente... Coloque aí na tela para vocês. É a letra C. Ação inquisitorial no Brasil foi limitada e se deu principalmente por meio de visitas inquisitoriais, pois o tribunal estava sediado em Portugal. Meus queridos, vocês viram a estrutura que é o Enem. Essas questões, nós já estamos trabalhando com vocês para o Enem. Porque agora o Enem ele vai definir muita coisa de avaliação do ensino médio, avaliação tudo. Há uma necessidade de todos os alunos do ensino médio, principalmente quem está concluindo, fazer o Enem. Você que está no primeiro ano, comecem a se inscrever e fazer o Enem como teste. Para vocês, quando chegarem lá no terceiro ano, o Enem já não ser mais um bicho de 7 cabeças. O Enem é uma porta de entrada para vários mecanismos. Com a nota do Enem, você pode entrar em faculdade, você pode fazer cursos técnicos profissionalizantes. Ela vale por vários anos aí, agora, a nota do Enem. Então, fiquem ligados e não deixem de fazer o Enem. E aí eu, professor Beto, estou aqui com vocês, a professora Zilmar está aqui também com vocês. A gente está em dupla. Enquanto um está aqui gravando, o outro está produzindo. Agora que eu estou gravando, a professora Zilmar está produzindo, porque nós queremos levar as melhores aulas para vocês. Não tenho mais meu parceiro como o Lorismar, que trabalhamos 10 anos juntos. Saiu o Lorismar e entrou a Zilmar, que agora é minha parceira. Até a próxima aula.